Então vamos lá, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Não sei que horas que vocês estão vendo esse vídeo, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou a Cris, para quem me conhece, para quem não me conhece. Sou engenheira, especialista em comportamento humano e eu amo a questão de planejamento. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre o planejamento, o plano de ação 5W2H, né? É um aulão, vamos dizer assim, um super conteúdo, como criar um plano de ação realizável. Eu posso dizer que esse conteúdo ele é aplicável para muitas coisas na vida de vocês, desde uma mínima organização até uma super organização. O que acontece quando a gente tem, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui do PowerPoint, tá? E abrir o modo de apresentação de slides. Vamos lá então, né? Como elaborar um plano de ação realizável. O que acontece no plano de ação realizável, né? Onde o plano de ação está? Toda vez que a gente está trabalhando dentro de uma sessão de mentoria, quando a gente pega a sessão da mentoria de alta performance, que é o meu método autoral, o que eu fiz? Eu desenvolvi a MAP em 5 pilares. A gente tem foco, planejamento e ação. São os 3 primeiros onde a gente começa, né? Toda sessão a gente estabelece o foco, a gente gera um planejamento, dentro desse planejamento você, ao longo da sua semana, executa as suas ações. Os nossos planejamentos são semanais normalmente, né? A gente trabalha com as prioridades. Dentro destes resultados, que é o nosso 4º pilar, a gente com indicadores avalia, então, as melhorias contínuas. Quando você pega o plano de estudo, né, o plano de ação, no caso, você pega a estrutura de diálogo e você percebe que existem 7 fases. O estado atual, a definição da meta e a realidade, que a realidade da pessoa não necessariamente é o estado atual. A gente expande a consciência e define uma série de opções. A gente faz um afunilamento dessas opções, estuda quais as melhores, decide quais são as melhores, faz uma revisão e gera o plano de ação. O que eu estou querendo dizer? Que para existir um plano de ação, você precisa passar por todas estas etapas. Ou seja, o plano de ação é a última etapa. Então não é tão simples assim fazer um plano de ação que seja realizável. Por quê? Porque você precisa pensar qual é o seu estado atual, qual é o seu real objetivo. O seu objetivo é um objetivo SMART? Ele é específico? Ele é mensurável? Ele é alcançável? Ele é relevante? Ele está dentro de uma condição de tempo específica? Isso está dentro da sua realidade? Quais são as opções que você tem para fazer? Quais são as melhores opções? Isso está válido dentro do seu contexto? Bom, beleza. Então agora, o que, quando e como você vai fazer? E a partir daí, o que acontece? Antes de sair correndo para a ação, você necessariamente precisa saber onde está e quais são os seus objetivos. Ou seja, sem clareza não existe plano de ação nenhum. Fechou? Isso é fundamental, ok? Quando a gente está trabalhando em termos de plano de ação, a gente precisa, para ser estratégico, a gente precisa ter entendimento tático. O que eu estou querendo dizer aqui? Que saber montar um plano de ação significa responder uma série de perguntas chaves. Por quê? Porque a gente precisa otimizar recurso, otimizar esforço e principalmente otimizar tempo. E organizar isso mentalmente no papel ou, enfim, no aplicativo que você está usando. Um bom plano de ação é uma das melhores maneiras de você quebrar a sua meta em etapas de execução. Eu gosto muito de dar um exemplo de uma mentorada que me disse uma vez que ela estava procrastinando uma tarefa dela. E eu perguntei qual é a sua tarefa. E ela me disse que ela tinha que fazer uma aula que estava pendente, enfim. E eu disse para ela, ou um curso, não me lembro bem. Eu disse para ela, tá, e como que são? Que aula é essa? Ela, não, Cris, não é uma aula, são 22. Bom, mas você não vai fazer 22 aulas em uma tarde. Então, a gente precisa segmentar estas aulas. Então, quando você pensa nas etapas que você tem, você está dando o primeiro passo para formular o seu plano.
Então, refletir sobre o planejamento que você cria faz com que você mude a forma de pensar. Então, quebrar as suas metas em metas menores não significa ir para trás. Significa fazer um pouquinho todos os dias. Fazer um pouquinho todos os dias, muitas vezes, é conseguir chegar mais rápido no resultado final. Cuidado com isso, porque às vezes as metas, quando elas são muito grandes, você não tem nem energia para pensar nela. E aí você se custa. E se você se custa, você procrastina. Você diz que você está desmotivado. Mas na verdade não. Na verdade a sua motivação é justamente para não fazer. Por quê? Porque o seu cérebro, que é feito para economizar energia, ele olha, meu Deus, eu tenho que fazer tudo aquilo. Agora não vai dar tempo. Então ele para e vai fazer outras coisas. Tá? Quando a gente vai criar um bom plano de ação, um plano de ação realizável, a gente utiliza a ferramenta 5W2H, que vem lá do inglês, que vem lá da gestão da administração, e que a gente vai ampliar e trabalhar quem são esses 5W, quem são esses 2Hs, para vocês, então, conseguirem fazer os seus planejamentos, ok? 5W. O que diz aqui? Que um bom plano de ação deve deixar claro o que deverá ser feito e quando será feito. E que na hora de definir ações, é muito importante você utilizar os verbos no infinitivo, ou seja, fazer, realizar, trocar, mudar, alterar, dividir, enfim. Então, os 5W, os Ws, né, eles vêm do inglês. What, why, where, when e who. Então, what, o que será feito, ou o que deve ser feito. Então, você bota lá na sua coluna o que. Why, por quê, motivo daquilo ser feito. Where, onde será feito, local. When, quando, data. E who, quem é o responsável por quem vai ser feito. Quando a gente vai para o 2H, ele fala em how e how much. Como será feito, como que deve ser conduzido ou quanto que ele vai custar. Só que a questão do custo nem sempre vai estar presente. Então, se no seu plano de ação não tem a previsão do custo, simplesmente tire essa coluna do seu plano de ação. Você pode gerar um plano de ação 5W2H numa planilha simples do Excel, tá? Eu fiz uma planilha bem simples aqui no Excel. Botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas e X linhas, e você vai preenchendo. Ou você pode procurar na internet, tem vários modelos, tá? Ou você pode, então, fazer a sua personalizada de rosa, verde, preto e branco, enfim, como você quiser. O que é importante? Você ser específico nas tarefas e segmentar o máximo possível essas tarefas. Porque o seu plano de ação ele só vai ser realizável quando? Quando você conseguir quebrar o máximo as suas tarefas. Porque dar o cheque na tarefa é uma coisa que causa um efeito muito positivo. Dá prazer, é muito bom dar o cheque na tarefa feita. Só que antes de você fazer o plano de ação, é muito importante que você responda duas perguntas. Quem são essas perguntas? O que efetivamente você quer? E se você tem clareza do que você quer? Na verdade, são duas perguntas que estão bastante interligadas. Por quê? Porque se você não tiver clareza, você vai ter medo. E se você tiver medo, você vai ter insegurança. Logo, você não vai ter certeza que você quer fazer. E essa largada é a largada que precisa estar correta e que precisa ser específica para você entrar em ação. Então, tudo é processual, não existe milagre, não existe mágica. É necessário clareza e ação, e para garantir a ação é necessário sequência, prática, acompanhamento e continuidade, ou seja, o planejamento. É muito importante que, se você planejou a sua semana na segunda, lá no sábado, domingo, você pare e revise para ver o que deu certo, o que não deu certo. E o que não deu certo, você jogue para a próxima semana conforme as suas prioridades. Fechou? Espero que tenha sido útil essa aula de elaboração de um plano de ação realizável. Qualquer coisa, deixe seus comentários aqui ou me manda uma mensagem, tá bom?